Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, estamos estudando juntos aqui a vida de Neemias, o livro de Neemias e os principais princípios e valores e ensinamentos que aprendemos através da vida deste grande líder, deste grande homem de Deus, deste herói da fé chamado Neemias. E estamos aqui em Neemias capítulo 2, versículo 11, onde aqui nesse episódio Neemias anima o povo a reedificar os muros de Jerusalém. O texto sagrado diz aqui, Neemias falando, relatando no seu livro, ele diz: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu estava, nem o que eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que mais faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas estão queimadas, diz Neemias. Vinde, pois, reedificamos os muros de Jerusalém, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, opróbrio das nações ao nosso redor. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei Artaxerxes me falara. E então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Foi o que disse Neemias. Tá? Então nós vemos aqui Neemias, nessa grande empreitada de reedificar os muros caídos de Jerusalém. Nós aprendemos nesse episódio que qualquer um pode dirigir o barco, mas só um líder pode indicar o rumo. Vou repetir: qualquer um pode dirigir um barco, mas só um líder pode indicar o rumo. E nós vemos claramente isso em Neemias do capítulo 1, versículo 1, até Neemias capítulo 3, versículo 32, leia aí na sua casa, você vai aprender coisas valiosas, preciosas. Vemos aqui que líderes que navegam fazem muito mais do que controlar a direção na qual eles e o seu povo viajam. Eles veem toda a viagem em sua mente, antes de que deixem o estaleiro, ou seja, são visionários. São dirigidos pelo Espírito Santo, líderes segundo o coração de Deus, assim como foi Neemias. Eles têm a visão de seu destino, aonde querem chegar, porque Deus já compartilhou essa visão aos seus corações. Eles conseguem antever tudo que necessitarão para alcançá-lo. Nós vemos isso principalmente no primeiro capítulo, quando Neemias, debaixo de oração, vai falar com o rei Artaxerxes. Ele já sabia tudo que ele precisava, as madeiras, as cartas para adentrar, para fazer o trajeto, tudo isso. Nós vemos que um líder já sabe o que necessita para alcançar a visão que Deus colocou no seu coração. Líderes sabem de quais pessoas precisarão ter ao seu lado e têm o intuito de formarem equipes de sucesso, e reconhecem os obstáculos já quando
eles começam a surgir no horizonte. Por quê? Porque todo líder é um resolvedor de problemas. Todo líder é alguém que é capaz de enxergar além do que os outros enxergam. Não basta dirigir bem um barco, como eu falei, só o líder pode indicar o rumo desse barco a se desenvolver. Então, algumas vezes é complicado ter o equilíbrio entre o otimismo e o realismo, a intuição e o planejamento, a fé e a realidade. No entanto, foi isso que possibilitou a Neemias ser um líder que sabia navegar. Ele era um homem com otimismo, mas também tinha senso de realidade. Era um homem com intuição, mas também era um homem de planejamento. Era um homem de fé, mas também era um homem que encarava as suas realidades. Isso fica bem claro nos escritos aqui de Neemias, relatando os seus feitos, as suas obras, aquilo que Deus havia deixado para ele fazer, a sua vocação, a sua missio Dei, a missão de Deus na sua vida. Então, acima de qualquer coisa, o grande segredo para um bom líder é a preparação. Será que você se prepara antes de fazer alguma coisa? Será que você ora a Deus buscando direção para a sua vida antes de fazer alguma grande escolha? Quando você se prepara, será que você planeja bem? Você passa segurança, passa confiança ao seu povo, aqueles que estão ao seu redor? Não é o tamanho do projeto que determina se ele vai ser aceito, se vai ter apoio ou se vai ter sucesso. É a grandeza do líder que faz toda a diferença. Eu vou repetir, não é o tamanho do projeto, mas sim a grandeza do líder que faz toda a diferença no coração das pessoas. Líderes que são bons pilotos, são capazes de levar seu povo para qualquer lugar. Parece fora do comum, mas nós vemos aqui na vida de Neemias que Neemias conseguiu ver tanto o problema como também trazer ao povo de Israel a solução. Mesmo que ele nunca tinha estado em Jerusalém, através da graça de Deus, de uma visão celestial, vemos essa característica fantástica. Neemias era um visionário, vemos essa característica em todos os grandes líderes da Bíblia Sagrada, Davi, Moisés, Elias, Eliseu, eram homens visionários, quando eram profetas eram até chamados de videntes. Eles têm uma percepção incomum das coisas e essa é a razão pela qual são capazes de conduzir grandes grupos de pessoas. Por quê? Porque um líder vê. Como assim, pastor, um líder vê? Em primeiro lugar, um líder vê além do que os outros veem. Em primeiro lugar, um líder vê além do que os outros veem. Nós vemos aqui que Neemias foi capaz de ver o problema, os muros caídos, rompidos, detonados, destruídos, mas além disso, ele viu o problema, mas viu centenas de quilômetros distantes de Jerusalém, como resolver esse problema, como se mobilizar, como levantar recursos, como mobilizar pessoas. E além disso, Neemias pôde, apenas em sua cabeça, imaginar e arquitetar a solução para tudo isso. Por quê? Porque líderes veem além do que outros veem. Primeiro lugar, primeiro destaque que nós queremos trazer aqui para vocês. Segundo lugar, líderes veem mais do que outros veem. Mais do que outros veem é o segundo princípio que nós aprendemos aqui com Neemias. Neemias sabia que as muralhas de Jerusalém poderiam e seriam reconstruídas. Ele sabia o que deveria fazer para que isso acontecesse. Antes que deixasse Suzã, a cidadela lá onde ele estava, com o rei Artaxerxes, ele pediu ao rei para conceder-lhes cartas que lhe garantissem segurança no caminho e também que lhe garantissem materiais, recursos necessários e lhe garantisse uma viagem segura até a terra de volta de Jerusalém e de Judá. Então, líder também, num terceiro momento aqui, terceiro princípio, eles veem antes que outros vejam. Eles veem antes que outros vejam. E nós vemos aqui claramente nesse episódio que nós lemos para vocês. Nenhum dos povos vizinhos de Jerusalém desejava ver os seus muros sendo reconstruídos. E muitos líderes dos seus inimigos conspiraram contra Neemias e o povo. Neemias, contudo, viu o perigo e preparou-se para tais confrontos e não deixou eles participarem da obra
até porque Sanbalat, Tobias, esses inimigos ferrenhos, queriam se infiltrar no meio deles para de alguma maneira desanimá-los. Ele recusou-se a entrar nas intrigas dos seus inimigos, e quando o povo se sentia apreensivo com respeito aos perigos, ele reformulava suas estratégias, defendia a cidade, construía a boa obra, e o povo trabalhava ao mesmo tempo com uma espada ali na sua mão esquerda e uma pá de pedreiro ali, né? As ferramentas de trabalho na construção na mão esquerda, a espada, e na mão direita ali a pá de pedreiro, as ferramentas para a construção. Então, os judeus necessitaram de apenas 52 dias para levantarem os muros da cidade que haviam ficado por ruínas durante mais de 120 anos. 120 anos onde os muros estavam arruinados. Eles foram capazes de fazê-lo porque tiveram um grande líder: Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel na primeira leva daqueles que voltaram do cativeiro, Esdras na segunda leva restaurando o templo, e Neemias aqui em 52 dias restaurando os muros de Jerusalém. Tiveram um grande líder para lhe darem os comandos corretos, as coordenadas certas, a estratégia correta. E vemos isso em Neemias, que Neemias soube aonde ele queria chegar, fez um planejamento estratégico e conduziu o povo através de todo o processo. A sua história é, sem dúvida, uma das mais notáveis histórias de liderança em Israel, seguidamente recordadas até hoje entre o povo de Israel, como também o povo cristão ao redor de todo o mundo, tá bom? Então nós vemos isso claramente na vida de Neemias. Aprenda com Neemias, leia de novo aqui Neemias 2, de 11, né, até o final aqui no versículo 20, você vai ver como Neemias animou o povo a reedificar os muros. E aprendemos estratégias tremendas de liderança, chaves espirituais tremendas, como por exemplo aqui nesse episódio, a lei da navegação. Aprendemos que qualquer um pode dirigir o barco, mas só o líder pode indicar o rumo, tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia. Colocamos aqui a Mazé Atleta, Deus abençoe, a Paiva Oliveira Andréia, a Cida Tait, a Débora Miante, a Claudinha, o DJ Cláudio Severo, o Hércules Galvão, nossos queridos irmãos estão aqui online conosco. Um grande beijão, Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. E não esqueça, nesse domingo nós temos 2 cultos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, culto matutino, às 9 horas, e às 19 horas vou estar continuando uma série de mensagens sobre os atributos de Deus. Já estamos terminando, estudamos juntos os principais atributos de Deus, vamos estar falando sobre o amor de Deus no domingo à noite, vai ser espetacular. Se eu fosse você, não perderia. Nessa tarde, hoje é sexta-feira, na sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, Tarde da Vitória. A Tarde da Vitória, toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, temos uma palavra de Deus para o seu coração, temos muita bênção de Deus, e à noite, às 20 horas, toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos o culto da nossa juventude, jovens, adolescentes, casados, solteiros e pessoas em geral que queiram estar conosco, o culto da juventude nessa sexta-feira, às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha. Toda quarta-feira também temos o culto da fé, não perca, terças e quintas, às 3 horas da tarde, a reunião de oração. Essas são as nossas programações, estão todas nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Também estamos no Spotify, só colocar na lupinha lá do procurar, você coloca Igreja Casa na Rocha, tudo junto, você vai encontrar o canal do Pastor Giovanni e o canal da nossa igreja, a Igreja Casa na Rocha. Desde já, querido, quero terminar orando pela sua vida, abençoando você nesse dia precioso que Deus tem preparado para nós. São 7h39, aperta aqui no aviãozinho, compartilha esse link com outras pessoas, deixe seus comentários, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu com a vida de Neemias, com esses grandes personagens. Nós começamos lá em Gênesis, estamos já em Neemias, compartilhando juntos grandes personagens, os heróis da fé e chaves de vida cristã, chaves de liderança, chaves de aprendizado espiritual
para as nossas vidas. Estamos aqui no livro de Neemias. Neemias tem muita coisa para nos ensinar, então vamos continuar nessa jornada tremenda através do livro de Neemias. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, as nossas redes sociais e as informações de como você pode contribuir conosco. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, cuidado de vidas, igreja local, seminários em outros lugares. Você pode se engajar conosco, você pode se envolver com esta obra missionária, com essa obra linda de ministério da palavra, cuidado de vidas e evangelização. Se engaje conosco, participe conosco, se levante como um cooperador fiel. As informações de como colaborar estão aqui no link de descrição. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por cada um desses irmãos preciosos que estão aqui conectados conosco ao vivo. Ó Deus, abençoa cada um deles, aqueles que vão assistir depois. Ó Deus, essa mensagem tremenda da vida de Neemias. Dá-nos esta visão celestial que o Senhor deu a Neemias. Dá-nos o ânimo no Senhor, assim como Neemias se animou no Senhor e foi capaz de animar os líderes, as pessoas, aqueles que voltaram do cativeiro em Jerusalém para fazer a tua obra, para restaurar os muros de Jerusalém. Restaura os muros do nosso coração, nos blinda, nos protege, nos livra de todo mal, nos mobiliza na tua direção, nos teus planos, nos teus projetos, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajude a viver no centro da tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a realizar os sonhos do Senhor na terra, não os nossos, mas os teus sonhos para as nossas vidas. A missio Dei, a missão de Deus, o propósito de Deus dentro da nossa história. Pai, alinhe o nosso coração com o teu coração, com o céu, perdoa os nossos pecados, nos lava com teu sangue precioso, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos santifique em tudo, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, Pai, restaura o teu povo, aviva a tua obra, manifesta o teu poder e a tua unção, traz a resposta, opera milagres, maravilhas, sinais, prodígios, ó Deus, revela a cada um deles que me escutam, que me ouvem, ó Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que se relaciona conosco, o Deus que manifesta a tua graça, a tua unção e o teu poder sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, no nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abração, beijão. Você que chegou agora no final, assista novamente, o vídeo vai ficar aqui disponível no Instagram, YouTube, Facebook e Spotify, Google Podcast, todas as redes sociais que nós colocamos ela, tá bom? Um grande abraço, deixe seus comentários, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo e siga o nosso canal PR Giovanni e o canal Casa na Rocha no YouTube. Não esqueça, Deus seja contigo, louvado seja o nome do Senhor.